Entrar na zona de classificação, vai aguardar, claro, o jogo do Sport ainda. Mas em relação a desempenho, a gente tem acompanhado os torcedores debatendo muito e não estão satisfeitos, né? Alguns entendimentos de que o Grêmio joga de uma forma demasiadamente recuada. Você concorda com isso? Por que o Grêmio joga muito recuado? O Grêmio não poderia ser um pouquinho mais ofensivo de repente, ou de repente falta peças também para que jogue de uma forma mais à frente? Bom, primeiro que eu acho que a gente não joga de forma recuada. A gente tem tido dificuldade nos jogos porque os adversários vêm com um sistema fechado, como foi o jogo de hoje. A dificuldade que a gente teve para furar o bloqueio, que se mostrou isso no primeiro tempo, foi em função do adversário que bloqueia muitos espaços, bloqueia as amplitudes do campo, e a gente não consegue achar soluções para esses problemas que aparecem em diferentes momentos do jogo. Que talvez o torcedor ou quem faça análise, né, esteja fazendo uma comparação com o momento recente, né, das conquistas do clube e comparando os estilos de jogos, né, de ontem e de hoje. Eu acho que essa comparação ela não deve ser feita. É um momento diferente, inclusive na divisão que o clube está jogando. Mas de toda forma, nós não vamos vencer o nosso adversário por 5-0, mesmo que do ponto de vista da expectativa, né, pelo peso, pelo tamanho das camisas, deu uma diferença, né, a favor do time maior. Nós vamos enfrentar dificuldades do começo ao final da competição. E, novamente, nós não iremos subir em agosto. Nós vamos ter o acesso perto do final das 38 rodadas. Claro que a gente, dentro do que nós temos por característica do grupo, eu vou sempre buscar soluções justamente para que a gente jogue mais, né? O fato de escolher uma formação com 3 zagueiros não foi para defender mais, justamente foi para jogar mais, para que eu tivesse mais jogadores à frente da bola no momento defensivo. Quando eu abro 3 zagueiros, quando eu retomo a bola dentro do meu campo, em alguns momentos eu tenho Janderson, Biel e Diego Souza à frente da linha da bola, né, para que a gente consiga chegar no campo com velocidade, dando mais parceiros por dentro para o Diego, que em alguns momentos se mostrou com outra estrutura mais isolado na frente. Mas então, eu não concordo que a gente joga de forma retraída. Eu concordo que a gente tem a dificuldade, como foi hoje no primeiro tempo, de criar mais oportunidades com um pouco mais de lucidez, né? Roger, o drama de encarar adversários fechados, ele é discutido desde o início da temporada, porque já se imaginava isso dentro da Série B. Mas o comparativo, me parece, não é do Grêmio com o Grêmio vencedor, e sim do Grêmio atual com o Cruzeiro, com o Vasco, que são os grandes dessa Série B do Campeonato Brasileiro e que conseguem ter mais soluções ofensivas, aparentemente, para quem vê de fora. Hoje a gente viu um Grêmio com muita dificuldade de ser vertical, e isso até incomodou o torcedor na arena. O Jeromel puxou muito a responsabilidade por dentro, no primeiro tempo, de maneira específica. O que falta para tornar esse time vertical e fazer com que o Diego Souza não seja uma peça isolada, com o Biel e o Janderson correndo, mas também sem conseguir buscar as soluções? O Diego Souza vai ser o nosso artilheiro e nós vamos depender sim do Diego Souza até que a gente encontre outras soluções para dividir essa artilharia. Concordo, hoje o fato de não sermos vertical foi pela ansiedade ou pelo receio, né, do ambiente que tem sido criado dentro de casa, né, de tu arriscar mais passes em profundidade, né, com a estrutura do Sampaio Correia, com um bloco baixo, mais um bloco em linha média, oferecendo essas profundidades, e por vezes tu não arrisca uma profundidade, dar um passo lateral com receio de ter essa bola retomada e essa ansiedade passar para o torcedor e devolver para o campo, né? A verticalidade, sim, eu concordo contigo. Hoje ela nos faltou. E justamente era a verticalidade que eu propunha tendo Janderson e Biel por dentro para atacar essas profundidades, principalmente de dentro para fora, né? Com a amplitude dos alas, né, batendo na linha para criar espaços internos, né? Mas, de novo, a gente está lidando com o adversário. E essa comparação, né, que tu fizesse com outros adversários que estão grandes na disputa da Série B, os adversários eles já aprenderam a jogar essa competição porque já estão há mais tempo nela, né? E também
o torcedor já não... torcedor de Vasco, o torcedor de Cruzeiro, que né, no primeiro ano do rebaixamento, que também se mostraram muito decepcionados com o descenso, também acabavam de uma certa forma gerando ansiedade, né? O que eu falei para os atletas foi justamente isso no final do jogo. Nós vamos ter que, infelizmente, lidar com a ansiedade do torcedor até o final da competição. E a gente vai ter que ser resiliente, né, para não permitir que essa ansiedade troque ou mude ou altere ou diminua a nossa capacidade de tomar decisão dentro do campo, né? Hoje nós tivemos 30 mil mesmo. Eu tenho que valorizar a vinda do nosso torcedor no campo, porque né, mesmo decepcionado ele veio ao jogo, né? Eu posso questionar que porque não tinha 50, né? Aqueles também, e também agradecer aqueles que entenderam que não viriam porque estão muito chateados também, né? E preferem ficar em casa. Né? Mas essa comparação eu acho que ela tem que ser contextualizada. Né? Ela vai até um determinado ponto. Né? Depois de a solidez nós temos um time sólido. Sofremos poucos gols. Né? Temos um artilheiro, né? O que o Diego. A gente precisa dividir sim essa a artilharia dele com outros atletas, né? As alternativas, os reforços, as mudanças, tudo é em busca disso, né? Mas novamente, nós não vamos golear sempre, nós não vamos, quando a gente não der espetáculo, nós vamos vencer, né? Essa é a proposta para esse momento que nós estamos vivendo. Rogério, durante a semana, no processo de preparação e definição do time para o jogo de hoje, em algum momento você considerou a possibilidade de não escalar os 3 zagueiros pelo fato de não ter um ala para jogar pelo lado direito? Esse é um problema que o Grêmio tem na sua avaliação, especificamente não ter agora ali um jogador para atuar por ali. Como é que estão os garotos? Você tem observado algum deles? Tem o Cauã, que teve já convocação para a seleção de base, enfim, se pudesse falar um pouco sobre isso, por favor. O Cauã já esteve aqui em cima com a gente, eu acho que quando eu cheguei ele estava aqui, né? Você estava, né? Eu acho que é um menino muito promissor também, mas para mim ainda falta mais vivência e mais jogo, né, mais experiência nesse ambiente, né? Se os mais velhos já estão sentindo, né, a pressão da torcida, a gente não pode se enganar que o mais jovem vai conseguir aguentar esse momento. Ele não vai aguentar, ele precisa do suporte do mais velho, e mesmo assim ele vai oscilar muito. Então, se me passou pela cabeça, porém, de mudar para uma linha de 4, mas de qualquer forma também, né, mudando o sistema também não tinha um lateral, né? E o Varela faz bem essa função ali, já fez na partida decisiva da Copa Gaúcha, entrou em alguns jogos, se portou bem, o sistema está estruturado dessa forma. Né? No segundo tempo eu alterei, né, porque o Natan sentiu e eu não quis aí sim colocar um outro zagueiro e colocar mais um jogador à frente, empurrando o Bitelo para meia. Né? O Rodrigo está voltando, né? Ele já está na fase de transição, não sei se ainda a gente vai poder contar com ele, mas na minha opinião o Varela fez um bom jogo. A opção justamente da gente estar jogando em casa foi a opção da troca do Nicolas pelo Diogo, né? Que tem características mais ofensivas, e o Thiago pelo Bitelo também, para a gente soltar mais um time. Né? Então essas foram as minhas opções, o meu raciocínio relacionado a essa partida. Não é pensar, eu pensei, mas por estratégia, né, mantive os 3 zagueiros que se comportaram bem, né, até o jogo de hoje. Pegando o final dessa sua resposta, Roger, e outras questões que já colocaste aqui, de ansiedade do torcedor, a pressão do torcedor, essa escolha pelo Diogo Barbosa e depois a escolha pelo Thiago Santos. Dentro desse contexto que está sendo colocado agora, como é que tu trabalhou isso para escolher o Diogo Barbosa, a conversa com o jogador, e também como é que foi agora o pós-jogo, né? Porque a pressão em cima deles foi talvez maior do que sobre qualquer outro jogador do time. Tudo que eu falo lá dentro eu não tenho receio nenhum de falar aqui fora, né? Para vocês com relação aos atletas. Né, o meu raciocínio para escalar, obviamente, o primeiro ele foi do ponto de vista estratégico, das características, né, do Diogo Barbosa ofensivas, né, um jogador que por origem é do meio para frente. Né, mas o equívoco, né, principalmente no primeiro tempo, foi que o Diogo vinha muito para dentro e nós perdíamos amplitude para criar espaço por dentro. E por consequência as profundidades. Mas também
mas também pensar que se eu tivesse que abrir o time no segundo tempo com as alterações, né, a ansiedade de ver chamar o Diogo Barbosa do banco, também isso atrapalharia. Não pelo fato de o Diogo Barbosa sentir um cara muito maduro, mas a ansiedade, né, dá para dizer até a negatividade quando você chama um jogador do banco, impactar nos outros atletas, no coletivo. Né? Mas o que eu disse para os atletas ali dentro do campo, dentro do vestiário, é que há 30 anos dessa profissão, né, eu disse, o que fica lá na frente vão ser as lembranças positivas, né, as amizades que a gente faz dentro do vestiário, dentro do grupo, né, disse que a maior capacidade que a gente tem como atleta ou como treinador é não permitir que as decisões e o ambiente interfiram nas minhas decisões. Né? Então, em nenhum momento eu pensei em não colocar o Thiago, porque aquela para mim era a alternativa tática certa para aquele momento. E o Thiago se mostrou correto, porque entrou no campo e foi dele a roubada de bola do segundo gol e a roubada do terceiro, que foi invalidado por impedimento. Né? Então, o que eu falei para eles, exatamente o que eu frisei agora para vocês, não se enganem que nós vamos ter que lidar com esse ambiente do torcedor, de ansiedade, né, de tristeza, de impaciência, até o final. Né? Quando o torcedor, um torcedor que é muito importante para a gente, quando ele vier no campo, mesmo que seja 5 mil, a gente tem que valorizar esses 5 mil. Né, e perguntar pelos outros 45. Mas esses que vierem em campo e que não gostam e se manifestam da forma como se manifestam, a gente tem que, na verdade, agradecer eles ter vindo. Né, não criticá-los, mas entender que essa é a nossa parte. Né, o que acontece no campo é que reflete no torcedor que volta para campo. Né, pouquíssimas vezes vai ser o contrário. Né, mas, de novo, essa é a nossa parte. Né, quanto peso a gente consegue carregar sem envergar. Roger, você falava no início sobre a importância que o Diego Souza vai ter para a equipe do Grêmio durante a Série B. Ele mostrou isso hoje. Só que em alguns momentos da partida, a gente percebeu o próprio Diego Souza fazendo o sinal, pedindo a aproximação do restante da equipe que ficasse mais próximo de si. E como resolver isso? Você tem pedido nos treinos que o time fique mais próximo do Diego Souza? Como resolver isso para as próximas partidas? Eu só não peço como treino, né? Só pedir uma parte só, né? O treinamento é outra. Mas, novamente, dentro do campo, os jogadores também tomam decisões de forma autônoma em função das suas características. O time é uma combinação de treinamento com a junção das características dos jogadores que estão no campo. Né? Justamente, de novo, colocar 3 zagueiros já foi para botar jogadores perto do Diego, para que ele não se mostrasse sozinho. Porém, os jogadores que hoje jogam ali, que é o Biel e o Janderson, jogadores rápidos, né, que tem por virtude de velocidade. E, por vezes, eles se afastam, né, do Diego, né, que vai trabalhar em profundidade apenas no último terço. Antes disso, ele vai ser um jogo de apoio. Né? E é isso que a gente busca sempre trabalhar. Acontece algumas vezes, tu treina exaustivamente, não é para as questões se repetirem durante todo o jogo 55 vezes, 60 vezes. É 1, 2 encaixes, né, de apoio, né, para que você ganhe uma solução. É alternar os momentos. É tu buscar profundidade no adversário para criar espaço para jogar por dentro, né, e se o adversário não proteger a profundidade, tu usar. Né? Porque um adversário como hoje, se você não se insinua em busca de profundidade, ele sente o conforto de que a bola não vai entrar nas suas costas. E ele vai marcar mais a bola no pé. Né? Então, à medida que tu altera nesses momentos, você cria dúvida. No futebol é tudo objetivo de gerar dúvida. Criar dúvida no adversário. O adversário diz, puxa, mesmo que a bola vá para a linha de fundo, mesmo que o cara pegue no finalzinho, consiga um cruzamento que é interceptado, gera uma dúvida na linha defensiva. A próxima eles vão usar a profundidade ou vão querer o pé. Né? E isso é que gera um pouco mais de conforto. São os ajustes, né, que a gente muda a característica para tentar pegar, muda a estrutura. Né? Tudo isso, como eu disse, para favorecer o nosso 9, né, que é o nosso centroavante e o chefe do ataque. Roger, aqui embaixo. Aqui.
Hoje a gente chega, então, nessa 13ª rodada, né, da Série B. O Grêmio, mais uma vez, não tomou gols, né? Até esse momento foram só 4. Eu queria que tu falasse um pouco da importância de ser a defesa menos vazada e também desses jogadores, né? Que hoje a gente teve o Bruno Alves, o Jeromel e o Natan, porque não pôde contar, né, com o Kahneman e com o Rodrigues. O quão importante também é ter peças para reposições. Então, por isso, eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente deve refletir, né, com todas essas ausências, né, acho que é o 7º jogo já que a gente não sofre gols, seguido, né, e mesmo assim é o questionamento com relação à produção do time, né, eu acho que é encontrar o equilíbrio, né, hoje nós tivemos improvisado um ala, né, o Natan que ainda não vinha, que não tinha tido uma oportunidade junto aos titulares, a gente perdeu o Tonhão Rodrigues durante a noite, né, a gente já não tinha o Elcos como alternativa. Eu acho que tem muitos pontos importantes que a gente pode valorizar nessa vitória, né, eu acho que a gente pode também mudar um pouco o foco da análise, né, de uma forma mais proativa, né, analisar esses contextos, né, da invencibilidade, né, que até bem pouco tempo eram 5 jogos sem ganhar e se transformaram em 7 sem perder, né, e eu acho que teve coisas importantes. Tem muito a melhorar? Obviamente que tem, mas nesse momento, né, o que nós buscamos é a solidez para se manter vivo no jogo e definir a partida em 1, 2, 3 oportunidades com eficiência das oportunidades criadas. Roger, a gente já falou algumas vezes aqui em oscilação, né, da gurizada principalmente, né, dos guris. E se tem um jogador que tem oscilado nos últimos jogos, eu acho que é o Bitelo. O Bitelo não tem feito as mesmas atuações que fez antes. Tem a ver só com a oscilação ou pode ter a ver também com o jeito de jogar com 3 zagueiros? Mudou um pouco para ele? As alternativas dele em campo mudaram também? Não, porque ele já não vinha bem quando nós estávamos jogando com 4, né? Ele deu uma quedinha ali, mas antes da gente transformar em 3 zagueiros, né, ele já vinha não no mesmo nível de outras atuações. É perfeitamente natural, né, essa queda, oscilação, porque você passa de expectativa num primeiro momento, né, depois você tem que confirmar tudo aquilo que você provou, né, e esse momento é um momento bastante muito difícil, né, eu costumo dizer que no futebol as coisas se resumem, no futebol e na vida tudo se resume a 2 coisas, a vaidade e as consequências dela. Só isso, né? Todo jogador de futebol ele vai se deslumbrar, todos. A diferença vai ser quanto tempo você vai ficar deslumbrado. Alguns são alguns meses, outros são alguns anos, e tem uns que estão até hoje, né? Carreira toda, né? Eu me recordo quando eu fui para a seleção a primeira vez, eu votei pensando que eu era o melhor lateral esquerdo do mundo. Até o Filipão pegar uma bola no treino, né, o que eu, e algumas vezes, né, que vocês presenciaram, que alguns achavam que essa contundência em abordagem é errada, eu queria sair driblando todo mundo. Então, ele pegou, depois da 3ª vez que eu fiz isso, ele pegou uma bola, eu disse, essa aqui é para ti, para o treino. Agora tu deixa essa para os outros também dividir um pouquinho, né? Mas, então, de novo, não é questão de deslumbramento da vaidade como algo negativo. É que todos nós vamos, de uma certa forma, nos deslumbrar com o momento que a gente vive. Mas a sorte é que a gente tem alguém para puxar a gente para a terra de novo, né? E essa é a minha responsabilidade. Eu só, olha, e ele já sabia desse momento que ele ia passar. Porque mexe no contrato da gente, a gente começa a ver mais dinheiro. Eu me recordo, como se fosse hoje, isso eu conto sempre para eles, quando eu recebi o meu primeiro salário, quem é mais velho vai lembrar, aquele olerite, né? Verdinho com carbono, lembra que eram 2 ou 3, tinha uma folha no meio. Eu me recordo, meu primeiro salário foi R$4.000. 30 mil
30 anos atrás. E a minha irmã, que é minha administradora, estava na minha frente quando eu mostrei para ela o contra-cheque. Eu ganhava R$300. Me passaram para 4.000. Eu lembro que eu devo ter gritado tão alto dentro da minha cabeça que ela deve ter percebido. Que eu olhei e disse assim, tô rico. O que eu vou fazer com R$4.000 por mês? Jantar fora para mim era comer X. Comprar roupa para mim era comprar roupa na C&A e na Mesbla. Andar para mim era para andar de ônibus. Quem é velho lembra, né? Da Mesbla. E ela pegou, tirou o contra-cheque da minha mão e disse, tu não vai fazer nada, eu vou. Disse, quanto é que tu ganha? Eu disse, eu ganho 300. Tu vai ficar com 1.000, tá? Olha só que beleza, eu vou te dar 2 vezes mais. Não, mas o resto eu vou guardar. Porque tu não sabe que nível tu vai jogar, se tu vai se machucar, quanto tempo vai ser a tua carreira. Foi a melhor coisa que ela fez. Então, tudo isso, de novo, tudo isso é completamente natural. A oscilação pelo nervosismo da torcida, pelo desejo de afirmação, de sair de expectativa, de prolongar o contrato, do empresário mostrar que ele está sendo visto e já tem outros times olhando. Tudo isso é natural acontecer, né? E eu acho que não é o caso do Bitelo, é o caso do Elias, né? É o caso do Gabriel, né? O desejo de acertar, e vai ser assim. A gente firma, esconde um pouquinho, né? Porque assim, da mesma forma que o torcedor deseja, depois de 2 jogos sem jogar bem, ele também não quer mais. E eu tenho uma responsabilidade com a carreira deles, com o prosseguimento, porque eu já vi muitos o ambiente matar. Né? Então a gente bota um pouco, tira, ganha a tua confiança no treino de novo. Vou te esconder um pouquinho, tá? Para deixar a gente ver. Daí a gente bota de novo e assim a gente vai indo. Não é só um fator, são vários. São vários fatores, mas esse é o processo. Roger, eu queria te perguntar, já que em virtude desse ambiente criado, como é que se comunica o torcedor? Como é que faz com que ele entenda que essa é a realidade do clube, que por falta das opções, às vezes, ideais, precisa às vezes se improvisar, precisa adotar um estilo de jogo que muitas vezes não é o de preferência, mas que é o do momento para, exatamente como tu citaste, ter essa questão da solidez, de evitar perder primeiro para depois tentar vencer. Marco, então, é justamente nesses momentos a gente buscar, não conscientizar, mas mostrar que o torcedor é o fato gerador de tudo que a gente faz. Se ele é o patrimônio do clube, né? Se ele é muito importante para que a gente consiga devolver o clube à primeira divisão, né? E a gente precisa muito do torcedor ao lado, por vezes o que ele vai ver dentro de campo, ele não vai estar completamente satisfeito, mas é o que para esse momento a gente pode, né, oferecer, e a gente e os atletas estão muito, mesmo por vezes chateados, né, de poxa, né, parece que é melhor a gente até jogar fora de casa do que em casa. O torcedor lá é importante. Que venham 50.000 e que vai, não tem problema. Né, mas nesse momento a gente precisa do abraço do torcedor. É juntos que a gente vai ser. A gente não pode criar um ambiente de nós contra a torcida contra o time. Daí a gente não vai. Né, que lotem o estádio. Né, que dentro de campo, ou com bom futebol, ou com energia, ou com motivação, né, ou as 3 coisas juntas, nós vamos buscar tirar o time para a primeira divisão de novo. Mas só vai ser com o apoio dele. No time sem torcida não anda. E a gente sabe como é que é a torcida do Grêmio. Eu vivi aqui 10 anos como jogador. Nos meus momentos como atleta, né, se eu me recordo em 2003, quando a gente foi, acho que também da segunda rodada até a última, se livrando contra o Corinthians, para não cair, depois das rodadas iniciais, que o torcedor também veio decepcionado e veio um pouco o número, quando ele percebeu que sem o apoio dele a gente não ia livrar, ele foi para campo. No último jogo contra o Corinthians, se a gente pegar o borderô do jogo, tinha 50.000 pessoas no Olímpico. E a gente dependia de vencer ainda de resultado. E as coisas aconteceram. Então o torcedor é o que nos move. E a gente precisa deles.